A brutalidade, a crueldade e a covardia retratadas em imagens chocantes são comuns ao tema que jamais desaparece, por representar um trágico acontecimento que nunca pode ser esquecido. O pianista e o nazismo representam o foco central do filme de Roman Polanski, ele próprio uma testemunha viva dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Polanski morou na Polônia no período retratado no filme, que representa um testemunho da dor e da perseverança em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial. É um filme que transcende as fronteiras do tempo para capturar a essência da dita humanidade em sua forma mais crua. Baseado na autobiografia do pianista polonês Władysław Szpilman, o filme oferece uma visão profundamente comovente da devastação infligida ao povo polonês durante o Holocausto. A história segue os passos de Szpilman, o talentoso pianista que testemunha os horrores do gueto de Varsóvia e a subsequente aniquilação de sua família e da comunidade, com a cidade transformada em ruínas. Interpretado de forma brilhante por Adrien Brody, o personagem de Szpilman emerge como um símbolo de resiliência, encontrando na música uma fonte de esperança e resistência contra a brutalidade que o cerca. Polanski, que compartilha, como já salientamos, laços emocionais e históricos com a narrativa, conduz o filme com muita sensibilidade, evitando os artifícios cinematográficos, para produzir uma abordagem sóbria sobre uma realidade tão cruel. É importante frisar que o espectador estará diante de fortíssimas cenas de violência, capazes de impactar tão fortemente como muitas vistas no igualmente impactante A Lista de Schindler, de Steven Spielberg. As cenas desoladoras que retratam, com realismo, o infame gueto de Varsóvia, onde os judeus eram constantemente humilhados e covardemente assassinados, são reproduzidas cinematograficamente com uma precisão assombrosa, fazendo com que o espectador mergulhe na atmosfera sombria da época. Polanski viu o horror bem de perto. Nascido na capital francesa, em 1933, mudou-se com os pais, de Paris para Cracóvia, na Polônia, aos 3 anos de idade. E foi naquele país que testemunhou a tragédia de ver sua mãe sendo aprisionada para tornar-se uma das incontáveis vítimas fatais dos campos de concentração no período do Holocausto. Em meio a momentos de desespero e de desolação, destacam-se, em O Pianista, cenas de rara beleza técnica, como a emocionante interpretação de Szpilman da balada número 1 de Chopin, que transcende as barreiras da linguagem para comunicar a angústia e a resiliência do espírito humano. Mas é na fusão entre a vida do protagonista e a arte que o pianista encontra sua verdadeira força. Assim como Szpilman usa sua música como uma forma de resistência a uma realidade assustadora e cruel, o filme se torna um manifesto poderoso contra a brutalidade e a intolerância, lembrando-nos do poder transformador da arte, mesmo nos momentos mais sombrios da história. O pianista e o nazismo se fundem numa simbologia que se traduz no contraste entre a brutalidade das cenas protagonizadas pelos nazistas e a singeleza da arte musical, presente na soberba interpretação, ao piano, das obras de clássicos de Wagner e Mozart, compositores que também eram admirados pelos nazistas. E mais adiante vamos fazer uma observação sobre esses e outros compositores clássicos da época. O ator Adrien Brody interpreta o pianista Władysław Szpilman, já bastante conhecido, à época, que vê sua família ser brutalmente enviada ao campo de extermínio Treblinka, a caminho da morte. A partir daí, ele perambula, solitário, pelas ruas de Varsóvia, escondendo-se onde lhe era possível escapar dos nazistas, com a ajuda de amigos que, vez por outra, aparecem para lhe mostrar novos esconderijos e lhe fornecer o pouco de alimento para uma época em que sair à rua significaria o encontro com a morte. O paralelo entre essa brutalidade da guerra e a sensibilidade da música transparece com mais nitidez na cena em que, escondido num prédio já em ruínas, o personagem real interpretado por Adrien Brody é flagrado por um oficial nazista, que começa a interrogá-lo. Quando o alemão a serviço do nazismo pergunta qual a profissão do homem debilitado que está diante dele, o quase irreconhecível Władysław Szpilman, magro, barbudo e com o cabelo emaranhado, se revela como pianista. O oficial nazista pede então que o homem toque alguma coisa, e lhe mostra o piano que escapou à destruição, entre os escombros. E só então, numa época em que os alemães já encaravam a realidade da derrota na guerra, passando a ser mortos pela resistência, nas ruas desertas, decide ajudar o debilitado sobrevivente. O Pianista não é apenas um entre tantos filmes sobre o Holocausto, mas uma obra merecedora do reconhecimento que recebeu,
e uma lembrança tocante da resiliência e da dignidade do povo polonês durante um dos períodos mais sombrios da história mundial. O oficial alemão que ajudou Spielmann foi depois identificado como Will Ozenfeld. Já aprisionado junto aos demais alemães, ele chegou a procurar localizar o pianista, sem sucesso, numa derradeira, e frustrada, tentativa de contar com alguma ajuda, em retribuição, diante do destino que aguardava os derrotados na guerra. Segundo relatos históricos, Władysław Spielmann não foi o único a ser poupado por Ozenfeld, que teria ajudado também a esconder judeus e vários cidadãos poloneses durante a ocupação nazista. Ele morreu na prisão aos 57 anos de idade. Władysław Spielmann, por sua vez, deu prosseguimento à sua vitoriosa trajetória como pianista, após o término da Segunda Guerra Mundial. Morreu em julho de 2000, em Varsóvia, aos 88 anos de idade. Em respeito à história, cabe lembrar que o compositor clássico Richard Wagner, adorado pelos nazistas, era conhecido pelo seu antissemitismo, bem como outros compositores clássicos da época.